Fala pessoal, beleza? Vou estar configurando com vocês aqui a plataforma da Trid, plataforma Trid Pro. Então, essa aqui é a primeira cara que vai abrir a plataforma para vocês, né? Aqui a gente pode conectar pela corretora, então seria a conta real, a conta com o dinheiro real que tem lá na corretora. E aqui selecionado a conta de simulação, que é para fazer treinos, né? Vou colocar aqui entrar, né, na conta de simulação só para a gente fazer algumas configurações, né? Então, a primeira vez que você instalou a plataforma Trid, ela vai abrir dessa forma. Então, tem um gráfico aqui, tem algumas informações, algumas ferramentas aqui em cima, uma barra aqui embaixo de status com algumas ferramentas também. Aparece aqui o Superdom, uma cotação de alguns ativos, né? Então, quando você instala pela primeira vez, ela vai abrir desta forma. Como que a gente faz para conseguir ter uma tela maior de trabalho, por exemplo, ganhar espaço nessa plataforma? Então, a primeira coisa que eu faço é fechar tudo e depois eu vou configurando a plataforma de um jeito melhor para a gente, né? Então, como que eu vou fechar tudo? Aqui eu tenho um gráfico, eu posso clicar com o botão direito no meio dele e colocar aqui fechar. Olha lá, feitas as alterações nesse gráfico, deseja salvá-lo? Vou colocar não aqui porque a gente vai estar configurando. Então, essa cotação, essa janela, né? A gente percebe que tem uma janela aqui, botão direito fechar, ficou o Superdom, botão direito também no Superdom aqui. Vamos fechá-lo aqui, ó, botão direito fechar, pronto, fechei tudo. Essa barra de baixo de status aqui com as redes sociais, eu não preciso, né? Eu consigo ganhar esse espacinho aqui no meu gráfico, na minha tela. E essa barra de cima que tem algumas coisas, ó, replay de mercado, livro de ofertas, volume por preço, criar novo gráfico, todas essas ferramentas, todas essas opções, nós conseguimos encontrar aqui em cima, nessas ferramentas aqui em cima. Então, o que eu faço? Eu vou retirar esta barra e vou retirar essa barra de baixo aqui do meu gráfico para poder ganhar mais espaço, para a gente ter uma tela mais limpa. Então, a gente vem aqui, ó, em aparência, a gente pode escolher aqui, ó, exibir ou ocultar a barra superior. Eu clico, ela ocultou aquela barra lá que eu não preciso dela. E a barra inferior é a mesma coisa. Aparência, exibir ou ocultar a barra inferior. Pronto. Ganhamos mais espaço e ficou uma tela mais limpa, né? Aqui, ainda na aba aparência, a gente pode escolher um tema claro ou um tema escuro. Podemos escolher o estilo da barra de ferramentas, né? Como ícones pequenos, grandes com texto. Então, vou primeiramente colocar um gráfico aqui na tela. Eu venho aqui em gráfico, novo gráfico. Ele vai abrir para a gente desta forma, um gráfico desta forma aqui no meio da tela, né? Ao invés de eu colocar ele aqui num cantinho, por exemplo, eu vou estar colocando aqui com vocês dois gráficos, um de cada lado, né? Como geralmente o pessoal gosta de estar utilizando aí dois gráficos. Para quem opera mercado futuro, coloca o dólar de um lado e o índice do outro. Ou você pode colocar qualquer ativo que você queira, né? Duas ações, por exemplo. Então a gente vai estar configurando dois gráficos. Como que eu vou fazer? Eu quero jogar esse gráfico aqui travado nessa tela. Como que eu faço? Eu venho nessa aba, clico, seguro e arrasto. Quando ela fica toda branca assim, é porque ela vai ficar travada nessa janela toda. Então eu posso soltar. Pronto. O meu gráfico ele ficou travado nessa janela aqui. Então aqui a gente tem o nosso chart trading, né? Eu posso ocultar o chart trading nessa janelinha aqui. Essas informações aqui em cima, aqui, ó, a gente não precisa estar utilizando, são informações que a gente não utiliza muito e fica poluindo a tela, né? Então a gente consegue tirar elas também. Com o botão direito, eu venho aqui, ó, botão direito do gráfico, exibir, a gente pode tirar a opção sumário. Olha lá, já sumiu ali, ganhamos mais espaço na tela. Essas informações do candle, quando a gente para o mouse em cima do candle, ele mostra todas as informações do candle, também tem como tirar. No botão direito em exibir, eu posso tirar aqui o resumo do candle. Essa marca d'água que está aqui atrás, também tem como tirar. Aqui é o nome do ativo e o período, né?
Então, se eu desejar tirar essa marca d'água, por exemplo, se eu colocar o nome de outro ativo, por exemplo, quero olhar o gráfico da Petrobras, o que eu faço? Dou apenas um clique no gráfico e escrevo o nome do ativo, PRTR4, que é o ativo da Petrobras. Dou um Enter e ele já abre o ativo para a gente. Nesse caso, é o período diário, então cada candle tem um dia. Se eu quiser ver no semanal, eu aperto S, dou um Enter. Ele mostra o gráfico no período semanal. Se eu clicar e segurar o scroll, a bolinha do mouse, ele forma essa mãozinha, então eu consigo arrastar o gráfico para onde eu quero, né? Se eu quiser medir, por exemplo, daqui até aqui em cima, eu clico e seguro, e ele mostra a régua, ele mostra pra gente qual foi a alta, quantos por cento ele subiu, né? Nesse caso, 119%, por exemplo. O que mais que podemos fazer? Botão direito, exibir, eu posso tirar a marca d'água. Botão direito, exibir, eu posso colocar a marca d'água novamente. No mais, né, botão direito aqui, mais, eu posso vir aqui, ó, configurações de cor e fonte, por exemplo. Aqui nós conseguimos configurar as cores de apresentação do gráfico, por exemplo. Então, nessa aba básico, aqui, ó, cor da escala, seria essa cor desse preço lateral. Então, eu vou configurar como se fosse o fundo do gráfico preto, por exemplo. Então, cor da escala branco, posso escurecer ela, colocar um pouco cinza, ó. Aplicar, tá vendo, ó? Vou colocar em azul aqui, uma cor diferente para vocês enxergarem. Cor da escala, azul, é essa escala. Vou colocar em aplicar, ela fica em azul. Então, aqui, conseguimos configurar a cor da escala. Cor da escala horizontal, seria os dias aqui embaixo. Cor do fundo do gráfico, ó. Posso estar mudando a cor do fundo do gráfico, por exemplo. Olha lá. Posso estar mudando a coloração do fundo do gráfico. Cor do grid, então nesse caso ele está sem grid, que são aquelas linhas verticais e horizontais que aparecem aqui no gráfico. Nesse caso ela não está selecionada. Cores dos objetos, quando a gente coloca linhas no gráfico aqui. Cores dos textos dos objetos. Marcações de topos e fundos. A fonte da escala aqui, nesse caso aqui, a gente pode colocar letras maiores, colocar números maiores, né, aqui do lado. Chart Trading. E Chart Trading é quando fazemos operações, né? Variação negativa vermelho, variação positiva verde, por exemplo. Temos o livro de ofertas, quando a gente habilita o livro visual para aparecer aqui do lado. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. Então aqui a gente consegue configurar o gráfico. E configurar a cor do candle, nós damos 2 cliques em cima do candle. Quando a gente dá 2 cliques em cima do candle, ele aparece a janelinha para a gente configurar a coloração dos candles. Tá vendo que nesse caso barras positivas estão azuis e barras negativas estão vermelhas. A borda dos candles negativo e positivo, ela tá preta. Ela não aparece porque o gráfico está com fundo preto, né? Por exemplo, se eu colocar a borda do candle negativo, do candle positivo branca, e a borda do candle negativo branca também, eu der um OK, ele fica com a borda, né, em volta aí do candle, ele fica com a borda branca. Essa barra de ferramentas aqui em cima do gráfico, nós conseguimos diminuí-la também. Então eu clico nesse aqui, ó, reduzir barra de ferramentas, eu diminuo ela. E se eu quiser colocar outro gráfico, então vamos supor que a gente configurou este gráfico aqui do nosso desejo, né, como eu quero que ele fique, né. Vou até mudar a coloração aqui para ficar um pouco mais diferente do jeito que vem, né? Então eu vou colocar aqui, ó, botão direito, mais configuração de cor e fonte, e vou colocar um pouquinho mais claro. Em vez de preto, eu vou colocar um cinza para ficar um pouco mais diferente. Tem como também fazer cores personalizadas. A gente vem aqui de cor e fonte, né? Eu clico aqui na cor e posso colocar outra. Definir cores personalizadas. Pode escurecer um pouquinho, clarear um pouquinho mais, né? Vou colocar uma personalizada aqui, ó, escurecer um pouquinho mais. Depois que eu definir, né, o fundo do gráfico, os candles da forma desejada, e eu quero abrir outro gráfico aqui ao lado,
o passo mais simples, mais fácil para a gente fazer é clicar com o botão direito no meio do gráfico. Eu posso vir aqui em clonar visão, ou seja, ele vai fazer um igualzinho a esse. Então eu clico em clonar visão e ele abriu outro gráfico aqui, ó, idêntico, ó, tá vendo? Idêntico. Então, por exemplo, nesse aqui eu vou colocar o mini dólar futuro. Qual que é o código do mini dólar? WDO, e posso colocar WDO FUT, que o trend ele já puxa no último, no contrato atual, que é o J21. Vou colocar aqui no período, por exemplo, de 10 minutos, dou um Enter, então a gente tem aqui o dólar futuro em 10 minutos. E no outro gráfico, vou colocar o mini índice, então o IN, FUT e dou um Enter. Vou colocar de 5 minutos e dou um Enter também. Então agora a gente tem aqui o dólar e o índice, mas eu quero que esses gráficos fiquem lado a lado. Como que eu faço? Eu pego na aba do gráfico que eu quero tirar daqui, clico e seguro e arrasto. Se eu soltar ele aqui em cima, vai ficar um em cima do outro, mas eu quero ele, por exemplo, do lado direito. O que eu faço? Eu estou segurando ainda, eu cliquei, segurei e não soltei ainda. Eu venho do lado direito até que aparece uma setinha. Ó, apareceu uma setinha para o lado direito, ele já mostra onde que o gráfico vai ficar. Se eu quisesse colocar ele embaixo, eu ainda segurando o botão, eu venho aqui embaixo e eu solto ele aqui. Mas eu quero do lado direito, quando aparecer a setinha eu solto, pronto, ele já fica dessa forma. E aqui, ó, ele já fica com as janelas grudadas, né? E aqui eu posso dimensionar o tamanho que nós desejamos. Para tirar o zoom e colocar o zoom, tem duas formas. Eu posso segurar a tecla Ctrl e rodar a bolinha do mouse para cima ou para baixo, ou eu posso vir no teclado e apertar o menos do teclado, ele também tira o zoom, menos e mais. Aqui, menos. Se eu quiser mexer na escala, eu posso clicar e segurar na escala para baixo, ele dá uma encurtada. Para cima, ele estica. Vamos supor que eu encurtei bastante assim, ó. Deixei bem curtinho. Eu quero voltar do jeito original, eu dou 2 cliques na escala, ele volta na escala original pra gente. Beleza? Então aqui são umas configurações iniciais aí, os primeiros passos, primeiras configurações quando a gente acaba de fazer o download na plataforma. Pessoal,